Olá, pessoal! Estamos aqui diretamente do Congresso da ABOS, o terceiro Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOS e o 31º Congresso de Ozonioterapia. Temos aqui palestrantes renomados, palestrantes nacionais e internacionais. E eu estou aqui com a doutora Deise Monteiro, que é cirurgia plástica, que veio diretamente da Bahia para trazer a sua experiência. Ela, além da cirurgia plástica, ela tem várias outras especialidades, várias outras formações complementares, né, doutora Deise? Exatamente. Tem uma visão integrativa. E a gente queria perguntar, né, ela foi uma palestrante agora do nosso congresso, ela falou um pouquinho da experiência dela com feridas. Conta um pouquinho, doutora Deise, de como foi a sua palestra, por que o ozônio ele ajuda nas feridas? Então, primeiro agradecer muito à ABOS pela oportunidade de estar aqui. E segundo, quando nós pensamos no paciente, nós pensamos no paciente como um todo. E principalmente quando a gente precisa devolver esse paciente à sociedade com o mínimo de qualidade de vida possível. E as feridas é um problema crônico no Brasil. E na Bahia nós somos o primeiro estado onde nós temos a maior quantidade de feridas no Brasil, né? Então, chegando até nós, cirurgiões plásticos, que tratamos feridas, associados com a equipe de cirurgia vascular, nós começamos a tratar, mesmo assim as feridas não tinham um tratamento que pudéssemos ter uma solução tão rápida. E quando eu comecei a utilizar a ozonioterapia associada às terapias, e depois eu fui tirando as outras terapias e só usando a ozonioterapia com um custo barato para o paciente, principalmente do SUS, nós vemos que as feridas elas cicatrizavam mais rápido. Rapidamente o paciente voltava à sua função, que era a coisa mais importante, e também com um custo baixo. Então, nós vimos que o sucesso total que a ozonioterapia consegue dar ao paciente, à população e ao nosso Brasil. É verdade, doutora Deise. Outro dia eu estava conversando com uma outra pesquisadora, né? E assim, o que a gente vê, né? Que a ferida, principalmente essas feridas de grande extensão, feridas provenientes de pé diabético, elas acabam sendo um problema, né? Porque ela é uma situação que perdura por muito tempo e a gente percebe que às vezes em alguns serviços o primeiro, às vezes por conta, né, das dificuldades, então vamos amputar, né? Então a gente tem um índice de amputação muito alto. A senhora acha que como que o ozônio atua nesse sentido, nas amputações? Primeiro, na prevenção, né? Quando a gente começa a tratar o paciente, acolher não só o paciente, como a família do paciente. O paciente ele não é sozinho, ele é uma família, porque essa doença ela vem há muito tempo. São 20, 30, 40 anos de uma ferida aberta que não cicatriza, que tem um odor fétido, que ninguém quer esse paciente do lado. Nem o médico quer o paciente no consultório dele, que está lindinho, bonitinho e está com aquele odor fétido que os outros pacientes não gostam. Então, aquele paciente é um paciente que está depressivo, que a família está depressiva, é aquele familiar que não vai para o aniversário do neto, que não faz uma viagem. Então, que a gente começa a tratar esse paciente desde antes. Então, o paciente, quando começa com um processo de diabetes ou de uma úlcera, você começa a fazer esse processo anteriormente, tratando. E isso é muito importante, porque quando nós começamos a fazer a prevenção, não só as prevenções já conhecidas internacionalmente, mas como essas novas que nós estamos traduzindo, fazendo com que haja uma oxigenação melhor desse membro e que a gente consiga fazer com que essa ferida, ela pode até aparecer, mas que ela apareça menor e que a gente consiga tratar uma ferida com menos tempo e devolver esse paciente logo à família e com uma vida com qualidade. Isso é muito importante, né? Porque eu vejo que, por exemplo, às vezes, em umas situações tão graves, né, ou alguns serviços optam, então vamos amputar logo aqui em cima, né? Vamos amputar já para resolver, mas quanto isso impacta na qualidade de vida dessas pessoas, né? A gente sabe que tem casos extremos que a amputação é necessária, mas quanto menos a gente conseguir tirar, né, esse membro, mais qualidade de vida que a gente está dando. Além das feridas, claro, né, a gente sabe que é o diabetes, etc., eles provocam essas situações. Que outras situações na sua vivência clínica de feridas o ozônio tem sido útil?
Só falando rapidamente, que eu acho que a amputação, eu sou um pouco mais drástica em falar amputação, eu falo mutilação. É Que eu verdade. acho que é uma coisa que choca mais, até para as pessoas poderem cuidar um pouco mais. Em relação às outras coisas que nós podemos utilizar com a ozonioterapia, nós podemos tratar várias doenças crônicas, porque nós temos, todas as doenças crônicas, elas são associadas a um processo inflamatório. E nós conhecemos já, mundialmente falando, desde sempre, que a ozonioterapia, ela é um tratamento para modular o processo inflamatório. Então, se você tem diabetes, é porque o seu pâncreas está inflamado. Se você tem algum problema no coração, é porque as artérias estão inflamadas. Se você tem um problema nas artérias para que haja uma ferida, tanto de doenças de úlceras, de vasculares ou arteriais, é porque existe um processo inflamatório nessa região. Todo é um processo inflamatório. As doenças neurológicas são os processos inflamatórios. Então, se você começa a tratar o paciente com a ozonioterapia, você melhora o processo inflamatório do paciente como um todo. E você vê o resultado drasticamente, inclusive com os cabelos. Você começa a ver a regeneração das pessoas, do envelhecimento, porque é um estresse oxidativo. A pessoa começa a ter tanta oxidação no corpo que começa a envelhecer tão rápido. E quando você começa a utilizar a ozonioterapia, essa oxidação ela começa a diminuir, o envelhecimento melhora e você diminui até o cabelo branco. Você diminui a pele, você diminui as rugas, você é mais viçoso, você tem mais fortalecimento para você fazer as coisas que você deseja. Os idosos começam a fazer exercícios, começam a cuidar dos seus netos, a brincar com seus netos. Você tem uma maior vontade de você sair para trabalhar, para poder você malhar, para você ter uma alimentação mais com qualidade. Então, a ozonioterapia, ela começa a tratar coisas que a gente não imaginava que poderia ser tratado. Em cirurgia plástica, a gente começa a ter vários tipos de tratamento, porque nada é passível de não ter complicação. E a gente tem complicações, sim, inerentes a qualquer procedimento cirúrgico. Então, às vezes, a paciente, ela parece que está preparada para o procedimento e não está desnutrida, e ela não está alimentada direito, não faz aquilo que você utiliza pós-operatório, porque enquanto o paciente está no centro cirúrgico, você consegue tratar aquela paciente. A partir do momento que ela sai do centro cirúrgico, ela não é mais sua paciente, ela faz o que ela quer. Então, você precisa tratar, e às vezes o paciente faz coisas que a gente não deveria fazer. E aí aparecem com problemas no pós-operatório e a gente começa imediatamente utilizando a ozonioterapia e a gente consegue reverter necroses, inflamações, infecções com a ozonioterapia. Então, várias coisas nós podemos usar com a ozonioterapia por causa do processo inflamatório, porque a gente modula tanto a cicatrização quanto o processo inflamatório. A ozonioterapia, ela é muito versátil, né? Ela traz muitas aplicabilidades, porque eu sempre costumo falar, ela atua lá a nível celular, né? Dando mais condições ao nosso organismo, melhorando então a oxigenação, modulando a inflamação. Então, ela não é só aplicada, né? Ela é em todas as áreas, ela não depende de uma especialidade, né? E às vezes as pessoas, elas têm dificuldade de entender isso. Ah, mas como que você é cirurgia plástica e o ortopedista também usa? Por que usa para tratamento de dor lombar? Parece que as pessoas não estão mais vendo o ser humano como um único ser integrado, né? Então, quando a gente tem essa visão, a gente começa a entender melhor a ozonioterapia. Então, é isso que a gente queria trazer aqui, né? Mas eu queria que você contasse também um caso que você contou ali na sua palestra, de um paciente que tinha uma condição muito grave, né, de uma síndrome de Fournier muito grave. E explica um pouquinho desse caso. Então, esse paciente era um paciente jovem, 50 anos. Na verdade, ele fez 50 anos internado. Ele fez 3 cirurgias bariátricas. Essas 3 cirurgias bariátricas, a última ele teve uma complicação de uma fístula esôfago gástrico e ficou internado durante 60 dias tratando essa fístula sem se alimentar, só usando nutrição parenteral total, né, pela veia, pelo pescoço. Mas o estresse era tão grande e ele ainda era muito obeso, né, porque ele fez 3 cirurgias bariátricas porque realmente ele não conseguiu tratar a cabeça, todo mundo só conseguia tratar o estômago e não conseguia tratar a cabeça, ver o paciente como um todo. E aí esse paciente, ele evoluiu
por estresse, com uma úlcera muito grande na região do períneo, onde atingiu toda a região do períneo, desde o início do púbis até a região anal, bilateral, envolvendo o pênis e os testículos. E esse paciente estava desnutrido, apesar da obesidade. Nossa, era uma imagem muito chocante, Muito né? chocante. Então, Porque é um paciente... imagina, um paciente não tem nenhuma qualidade de vida naquela condição, nenhuma né? qualidade. E detalhe, esse paciente ele não sabia do que ele tinha. Que não conseguia nem enxergar. Não, porque os médicos, infelizmente, os médicos que não conhecem os tratamentos, achavam que iam piorar a qualidade psicológica do paciente a partir do momento que ele soubesse que ele tinha aquela ferida. E a esposa também, porque atingia a parte sexual dele. E eu disse, eu prefiro pagar à vista do que pagar a prazo o processo deste paciente saber o que ele tem. Então, ele vai saber, para eu tratar, eu fui chamada para tratar exclusivamente esse paciente, porque eu sou a que trata os problemas graves da cidade. Então, eu disse, eu irei conversar sim e explicar e mostrar todo o paciente. E esse paciente, quando eu entrei pela primeira vez no quarto dele, ele não abriu os olhos para olhar para mim, ele não saía da cama, ele vivia acamado. E eu disse, eu me recuso a falar com o senhor se o senhor não abrir os olhos e falar comigo, porque eu sou sua médica, fui chamada para tratar o senhor e o senhor precisa olhar para mim. E a partir daí, mostrei tudo o que estava acontecendo com ele e ele passou a fazer exatamente tudo o que eu orientei. Pelo contrário, foi extremamente importante para que a família se aproximasse dele totalmente e ele também fizesse tudo o que eu pedisse. E a partir daí, ele cuidou e cicatrizou em menos de 30 dias uma ferida que eu levaria 6 meses para tratar em qualquer problema normal. Eu conseguiria tratar em apenas 6 meses. Em 3 semanas eu consegui fechar totalmente a ferida dele, só com ozonioterapia. Gente, vocês não imaginam, né, o que era aquela lesão. Era realmente muito forte. Imagina a qualidade de vida, né? Chega um momento que os tratamentos convencionais eles já não dão esse suporte. Então, a ozonioterapia aplicada tanto na forma de gás, quanto na forma de água, quanto na forma de óleo, ela tem uma aplicabilidade muito grande nessas lesões, né? E ela é um tratamento complementar, né? Ela não interfere nos outros. Você tem que estar lá numa equipe multidisciplinar, fazendo os curativos, fazendo tudo que tem que ser feito, né? Suporte nutricional. Mas o ozônio realmente essa ferramenta é incrível, né? Que pode mudar o curso de uma doença, que pode abreviar os tratamentos, que complementa. Então, assim, é que às vezes é tão incrível que as pessoas falam, é milagre, né? Então a gente tem que até ter cuidado, às vezes, na forma, né? Exato. Em que a gente fala. E é muito importante quando a gente faz, eu aprendi isso na faculdade. Nós médicos sozinhos a gente não consegue nada. E quando a gente tem uma equipe multidisciplinar associado, isso é a coisa mais importante para a gente tratar um paciente. Então, quando a gente consegue trazer junto com a equipe multidisciplinar para o paciente vir tratar junto com a gente consegue muito mais rápido e fazer tudo junto, porque a gente planeja junto, não existe alguém que manda, não, é todos nós que conversamos, juntamos e fazemos todo o tratamento juntos do paciente. Isso é muito importante, porque como dizem, né? Uma andorinha só não faz verão. Uma andorinha só não faz verão, né? A gente precisa cada vez mais colocar, né, a equipe. Hoje, a ozonioterapia, ela está, né, dentro das práticas integrativas e complementares. Então, a gente tem muitos profissionais. Porque o ozônio, como eu falei, né, ele trata o nosso organismo, ele dá condições às nossas células, ele oxigena os tecidos, ele modula a inflamação. Então, tudo isso é utilizado nas mais diversas especialidades. Inclusive, eu utilizei em todos os meus pacientes internados, além da ozonioterapia, cromoterapia e aromaterapia. Todos legal. Os pacientes eu utilizava, fora o que eu sempre fiz, que era a terapia do abraço. Todos os meus pacientes eu abraço, inclusive os pacientes de Covid. Eu não tive Covid, eu fui chefe de todas as UTIs Covid de Salvador e eu não peguei Covid e eu abracei todos os meus 120 pacientes de enfermaria e 40 pacientes de leitos. Todos os dias eu abraçava todos, estava junto com todos e fazia cromoterapia e aromaterapia e ozonioterapia em todos os pacientes. Ai, é tão lindo, doutora Deise. A gente fica tão feliz, né, de saber que tem médicos assim tão humanos que fazem realmente diferença, né? Porque existe ainda muito preconceito, né,
infelizmente, né, de alguns profissionais que desconhecem a terapia, ficam questionando, né, as evidências científicas, e nós não somos contra a evidência científica, muito pelo contrário, a gente está aqui buscando essas evidências, né, nós aqui na Associação Brasileira de Ozonoterapia, a gente busca reunir esses profissionais, estimular o desenvolvimento de protocolos clínicos e científicos para que a gente eleve ainda mais o nível da ozonoterapia. E é claro que tem outras terapias que também estão nas práticas integrativas que são complementares realmente, né? Como a cromoterapia, como a aromaterapia, como o abraço, tudo isso em favor do paciente, né? Então, essa visão humana, eu acredito que faz toda a diferença. Mas o ozônio, como ele tem uma abordagem tão extensa, ele tem tantas vias de aplicação, ele atua diretamente nessas condições tão severas como essas feridas graves, e realmente ele às vezes até parece um milagre, né? Isso, e eu acho que quando nós começamos a fazer o fortalecimento das PICs, já que ele foi introduzido na PICs, né, que são as práticas integrativas, quando a gente começa a fazer esse movimento de fazer com que haja o fortalecimento das práticas integrativas, nós conseguimos elevar junto e o paciente começa a perceber cada coisa que é diferente e começa a trazer outros pacientes junto. E outros colegas, tanto multiprofissionais como médicos, começam também a verificar a resolutibilidade de cada coisa. Então, a ozonoterapia verdadeiramente é uma coisa, como vocês sempre falaram, é uma biomolécula, nós temos o ozônio dentro do nosso corpo. Então, o que nós podemos fazer? Aumentar essa quantidade de oxigênio nascente que está sendo entregue aos nossos tecidos, como o Prêmio Nobel que foi feito no ano passado, né? Nós ganhamos o Prêmio Nobel de medicina, de bioquímico, de medicina, não me lembro, que foram, ao mesmo tempo, duas pessoas totalmente diferentes, em lugares diferentes, onde disseram que o oxigênio verdadeiramente era a coisa mais importante que existia. Então, nós estamos entregando oxigênio nascente nos tecidos para que haja cicatrização e processo inflamatório resolvido. Então, não tem o que discutir sobre esse assunto. Eu acho que por muito tempo o foco esteve na doença e aqui nós estamos focando na saúde, né? Exatamente. Dando condições ao nosso organismo. Estamos agora em prol de entregar saúde aos nossos doentes e não tratar apenas o sintoma. Eu acho que essa é a nossa mensagem final, né? Que a gente está levando, através da ozonoterapia, mais saúde, que a gente está complementando os tratamentos e trazendo aí melhores resultados. Com certeza. Muito obrigada, doutora Deise. Obrigada, é um prazer ter aqui. Imagina. Quem ainda não assistiu o Congresso da BOSE, ele fica disponível online. A doutora Deise também sempre está palestrando por aí. Tem a oportunidade de conhecer o trabalho dela. Obrigada. Até mais, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.